Papo Legal, um podcast descontraído sobre o meio jurídico. Olá, aqui hoje mais um episódio do podcast Papo Legal. O tema de hoje é a eficiência das constelações sistêmicas no direito. Comigo, Luana Batista, Gisele Silva, Tatiane Salles. Nós somos da Comissão do Direito Sistêmico da 48ª Subseção. Hoje iremos falar sobre as constelações sistêmicas dentro do judiciário. Começarei falando sobre como começou esse movimento das constelações. Quem começou? Foi Bert Helling. Através de estudos, de terapias do grito primal, como pensamento sistêmico, entre outras terapias, que Bert Helling chegou nas constelações familiares. E através deste trabalho, ele chegou até as 3 leis sistêmicas. As 3 leis sistêmicas, trazidas por Bert Hellinger, são tratadas dentro das constelações como as ordens do amor. A lei do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio. Trazemos aí o pertencimento, todos nós temos essa necessidade de pertencer. Num primeiro momento, pertencemos ao nosso sistema de origem, à nossa família. Aquele que vem tem o seu lugar. A segunda lei da hierarquia traz para a gente quem vem primeiro tem a precedência, onde trabalhamos aí. Os pais sempre são maiores que os filhos na relação pai e filho. E a lei do equilíbrio, que nada mais é que a relação de troca. E no direito, como que as constelações, então, como que começou? Então, as constelações veio, como a Gisele disse, lá com Bert, tem as 3 leis. No direito, ela foi aplicada por Sam Storch. É um juiz, magistrado no estado da Bahia, lá na cidade de Castro Alves. E ele já tinha alguma vivência, já fazia algumas práticas fora das audiências, onde ele estudava alguns casos, ele tinha os casos e ele estudava esses casos fora das audiências para ele entender um pouquinho do sistema. Então ele usava os bonecos, usava representante. Quando em 2010 ele teve a primeira oportunidade de aplicar na primeira audiência dele. E logo então ele começou a disseminar. Óbvio que tudo que é novo, tudo que é diferente, ainda mais dentro do judiciário, que tem tantas normas, tantas formas de fazer, ficou um tabu, uma polêmica. Mas ele começou a comprovar que a prática da vivência, da constelação sistêmica dentro das audiências, onde tinham litígios, conflitos que demoravam muito para se resolver, às vezes a solução estava nesse sistema, porque não se observavam essas leis. Então o Sam, ele teve com Bert Hellinger ainda em vida, teve a oportunidade de fazer várias formações e em 2014, para comprovar de fato, o que a gente traz aí no nosso tema de hoje, essa eficiência, ele ganhou o prêmio da comarca, do tribunal que mais conciliava. Em 2014, então, teve uma menção honrosa do Conselho Nacional de Justiça, onde ele foi a região onde mais se fazia conciliação. 2015 também, no evento Conciliar é Legal, ele também foi destaque. E quando ele começou a estudar as constelações, ele percebia o quê? Ele dizia assim, quando ele se via alguns conflitos se dissolverem em meia hora, 1 hora de prazo, ele dizia, uau, na justiça ia se gastar décadas. E ele sempre se perguntou como que isso poderia se aplicar na advocacia. Gisele? Sim. E com esse movimento de SAMI, começou a ser trabalhado dentro de outros tribunais, no Brasil, a utilização das constelações. Então, hoje as constelações familiares, constelações sistêmicas, são trabalhadas em vários tribunais do Brasil. Vamos destacar de São Paulo, de Goiás, de Mato Grosso e de Minas Gerais. Aqui em Minas, a gente sabe o quê? Se trabalha dentro de comarcas. Quais comarcas estão utilizando hoje? A gente sabe que a comarca de Contagem utiliza, as práticas, começou aqui em Minas na comarca de Contagem, e também hoje se utiliza dentro do Sejus de Belo Horizonte.
Mas também essa prática pode ser utilizada pelos profissionais, pelos advogados, dentro dos seus escritórios. Através de quê? Das escutas, através do posicionamento, através de um olhar para o todo. Quando o cliente chega até o advogado, ele não traz só o conflito, ele traz por toda a dor, todo o sistema dele. Então a gente olha por que aquele cliente está dentro daquele conflito, o que ele traz por trás daquele conflito. E através do atendimento com a escuta, com o posicionamento, porque o advogado vai ficar no lugar dele de advogado. E saiba que o quê? Que aquele conflito, que aquela dor pertence ao cliente. E a gente olha com respeito para aquele todo o sistema familiar, que tudo ali faz parte. E a gente faz o movimento de perguntar, de olhar para o cliente, o porquê você está naquele conflito. Isso dentro da advocacia. E a gente coloca também, a gente não olha só para o cliente dentro da advocacia, mas também para o advogado. Por que você está com o olhar para aquela dor junto com o cliente? A gente fala, por que você emaranhou com o cliente naquela dor? E aí o advogado vai para o lugar dele e não vai para o sistema familiar do cliente. Ele fica com o sistema dele. Aí ele consegue levar o cliente para a solução. Porque do mesmo jeito o cliente traz o conflito, a solução também está com o cliente. Então, dentro da advocacia, a gente olha também para o todo, como dentro do judiciário também olha para o todo. Tem um professor nosso, né, que ele foi Dr. Cleiton, ele fala, o cliente, né, a parte chega no processo, dentro de uma audiência, achando que o juiz, o promotor, o advogado é o salvador. Não, do mesmo jeito que o conflito está com a parte, a solução também está com ele. Porque só ele, só a parte, só o cliente sabe a dor que ele passou para chegar naquele conflito. Somente ele tem a solução, porque o promotor, o juiz, o advogado não sabe. Ele vem ouvir, ele traz, ele escuta o que a parte traz e não sabe a dor que ela passou. Então a solução não está com ele, está na parte. O máximo que ele vai fazer é o quê? Analisar os autos e colocar a opinião através das leis, o que é justo, o que não é justo através da lei. O que muitas vezes o que é justo para a lei não é justo para o outro. Ser um canal, né, Gi? Sim. Então, a utilização das constelações sistêmicas, das constelações familiares, do direito sistêmico, é isso. É trazer para o cliente, trazer para a parte a consciência que o conflito está com ele, que a dor está com ele, mas a solução também está. E não é o judiciário que vai resolver, porque muitas vezes a gente vê aí, processos demorando anos e anos não sendo resolvidos. Processos que eram vira 2, 3, 4, 5 e mesmo assim não se resolve. Então a gente traz para esse cliente o que você tem a solução. Cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Ou fazendo parte do problema ou fazendo parte da solução. Isso. E a gente não afasta aí, na verdade, né, a norma, né? A gente atua utilizando mais uma alternativa de solução de conflito. Né? As constelações familiares dentro do direito, a gente não estabelece que é a solução, e sim mais uma alternativa de possibilitar a solução, com um novo olhar. Né? Então, diante disso, toda essa aplicabilidade é possível porque nós temos o amparo legal. Né? Primeiramente, o CPC, que nos possibilita utilizar meios alternativos para a solução dos conflitos, e a resolução 125 de 2010, que regulamenta, né, as soluções de conflito. Temos a portaria de Minas Gerais, né, do TJRG, que também regulamenta a utilização das constelações dentro do Poder Judiciário, dentro até do Sejusc, né, especificamente. Sim, a portaria 3923 de 2021. De 2021. Temos aí um projeto de lei também, que desde 2007, né, a gente vem acompanhando aí o movimento desse projeto de lei, que é para estar regulamentando as constelações dentro do Poder Judiciário. E no Senado, né, Tati, no ano passado, em setembro,
tivemos até homenagem a partir do nosso senador Eduardo Girão, que homenageou aí as constelações familiares, tendo em vista a prática e a eficiência das constelações no nosso meio. E como a Gisele falou, trazendo para esses dois olhares, tanto dentro do litígio propriamente dito, né, dentro do judiciário e a partir do atendimento. O quanto que é importante esses papéis. A gente percebe, às vezes, com esse olhar, né, que a gente também está construindo ele juntos, com, né, bastante dedicação e leitura nesse movimento, o tanto que os papéis, às vezes, eles se invertem. Advogado com as próprias partes, os juízes, né? Então, os próprios estudiosos trazem isso muito, que quando não se vê o sistema, quando não se coloca cada parte em seu lugar, tumultua, quebra a lei do equilíbrio, quebra a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e realmente, às vezes, o conflito não é desfeito, não se chega num ponto comum, se estende aí as sentenças e principalmente as partes saem aí com o sentimento de que a justiça não foi feita. Então a gente vive aí hoje, né? Eu, as meninas, a gente vive algumas práticas, algumas vivências, tanto dentro do escritório, como também algumas audiências, as oficinas, né? Temos aqui em Minas, em Belo Horizonte, o juiz presidente do Sejusc de BH, Dr. Cleiton, ele tem um projeto, uma oficina que acontece mensalmente, geralmente nas sextas-feiras. Qualquer pessoa pode estar participando dessa oficina. No site do Tribunal de Minas Gerais tem o link para se inscrever e participar, que ali ele traz esse movimento, ele estabelece ali o tema, é muito bacana, né? Além das vivências mesmo que o próprio Sejusc oferece de forma presencial e de forma online, onde as partes que se interessam colocar ali o seu conflito, o seu problema, ganha o olhar sistêmico para possibilitar a resolução do seu conflito. Em Divinópolis, nós da Comissão de Direito Sistêmico estamos nos movimentando para trazer essas práticas para dentro do nosso Sejusc, para dentro do nosso meio, né, com os nossos colegas advogados. A gente sabe que antes de olhar para o outro, a gente tem que olhar para a gente. Então, tem o projeto, né, junto com a AB de São Paulo, como a AB também de Jundiaí, né, que eu acho que é interior de São Paulo, onde chama a AB Constela. Esse projeto é voltado para os advogados. Esse projeto a gente trabalha os advogados, então a gente olha para a gente. Então, a nossa comissão, a gente está caminhando, olhando, né, estudando, pegando conhecimento com esse movimento que já vem de outras cidades, que vem de outra comarca, para a gente estar também trabalhando aqui dentro da OAB com os nossos advogados. Eu fui recentemente no 3º Congresso de Direito Sistêmico de São Paulo e lá eu conheci vários advogados, várias pessoas que trabalham com o direito sistêmico. Teve uma palestra da doutora Lisandra, que é juíza, onde ela trabalha com as constelações dentro da PAC masculina. Então, é um trabalho muito bonito. Teve também uma palestra do advogado, acho que é da Alberto, que ele chama, se eu não estiver confundindo o nome, onde ele trabalha dentro da delegacia. O movimento do direito sistêmico das constelações não é só na área de família, é para o todo. Porque nós vivemos relações, nós somos seres humanos e o tempo todo estamos nos relacionando. O tempo todo existem conflitos que vêm até a gente para a gente estar solucionando. Então, dentro do direito, a gente não trabalha só no direito de família, só no direito das sucessões com as constelações, com o direito sistêmico, mas sim para o todo. A gente olha para o todo, a gente recebe todo. Então, esse caminhar para o direito sistêmico está cada vez mais evoluindo. Existe sim conflito, sim, porque todo movimento que é novo tem um desafio, tem um conflito. Mas a gente está vendo. Eu já tenho um tempo que eu venho caminhando com esse estudo, né, das constelações, com o direito sistêmico,
E eu vejo o tanto que já evoluiu, que o tanto que eu me tornei uma pessoa melhor. Sim, com a minha imperfeição, eu vou continuar evoluindo mais um pouco, mas eu me tornei uma pessoa melhor. E quando a gente vai para esse movimento, né, das constelações, do direito sistêmico, primeiro para as constelações, a gente não olha para o outro, a gente olha para a gente primeiro. Eu cuido de mim primeiro para depois querer cuidar do outro. Né? A gente ama o próximo como a ti mesmo. Como eu vou conseguir amar o próximo se eu não sei me amar? Então a gente aprende a nos amar para depois amar o outro. Então esse movimento que a gente está começando aqui dentro das constelações, com o direito sistêmico na OAB, a gente convida, né, a população que quiser participar, né, os advogados que quiserem participar, os juízes que quiserem participar, a Defensoria Pública que quiser participar, a Promotoria que quiser participar, a estar conhecendo um pouco mais desse movimento que começou lá atrás com Bert Hellinger, que nos deu o prazer de estar utilizando essa prática dentro do Poder Judiciário, dentro do direito. Eles são projetos que estão aumentando, né, e nascem em várias áreas. A gente vê aí, não só dentro do Sejusc, uma forma de conciliar, dentro dos nossos escritórios, né, como um atendimento sistêmico voltado para o advogado, dentro das penitenciárias. Sim. Tem um trabalho que é desenvolvido. Então, a gente amplia aí o nosso olhar, olhar para as partes, olhar para o profissional do direito que está ali lidando com conflitos e saber conduzir da melhor forma. Os operadores, né? Estão adoecendo também, né? Isso, os operadores no geral, né? Os operadores do direito. E às vezes gera mesmo um desafio de quem nunca ouviu falar entender como que se dá na prática, né? Porque às vezes ouve falar, põe um boneco, um representante, né? Então eu e a Tati tivemos a oportunidade segunda-feira de participar de uma vivência do Sejusc, no qual trouxe um conflito, né? Era um litígio dos genitores, onde a mãe se sentia muito desafiada em relação às visitas paternas. Então, era uma menor de 13 anos, já estava definido guarda, pensão, mas as visitas era uma resistência, né, da enorme. Parte da mãe ali, que se incomodava muito com o movimento do pai estar pegando a filha, né? E a gente sabe o tanto que o pai nesse movimento é importante, né, Tati? E ela não validava, e ela se propôs, ela trouxe, né, esse conflito dela, o caso dela para a vivência. Então, em Belo Horizonte tem uma consteladora que ela apoia o Sejusc e vão a Vani, né? Uhum. E vão todos os representantes. Então eu constelei, né, participei, fui uma representante, a Tati também, no qual no final de toda a vivência ela entendeu a importância que a mãe dela, a irmã dela tinha no processo, que todas influenciavam, a avó, a tia-avó, o pai, o avô e a própria validação que ela tinha relacionado ao pai da filha dela. É o papel de mãe e o papel de pai. Nenhum é mais importante do que o outro, né? Entender a responsabilidade. Por que tem que ficar só com um? E dentro até do direito, né, a gente olhando para os conflitos no geral, a gente deixa claro aqui que não é só em casos de família, as partes entenderem que responsabilidade não é só de um lado, né, a responsabilidade é de ambas as partes envolvidas naquele conflito. Isso, e aí vem a lei do equilíbrio, né? Isso. 50% é seu e 50% é meu. E ela tinha tido, né, Tati? Ela tinha perdido um filho antes dessa menina da visitação. Então ela não... o tempo todo ela sempre trazia que ela tinha 3 filhos. Aí vem a lei da desordem. Da desordem. Então, o pertencimento, né? Que é um movimento de incluir e não excluir. Né? O tanto que isso também ganha força, né? Quando aquele que não é visto ganha um olhar, né? E como ela não validava, né, de verdade esse filho que eles perderam, né, que também era desse pai, né? Sim. Que ela também não validava isso, ela entendia que a filha estava o tempo todo desprotegida, correndo risco também de perdê-la. Então, enquanto ela não incluiu esse bebezinho, né, que ela perdeu, que ela sofreu... O medo dela de ter perdido um,
Então, o que acontece? Ela não conseguia liberar a filha para ir até o acesso ao pai por causa que ela já tinha esse medo, porque ela já tinha perdido um. E aí eu não posso te liberar porque eu tenho medo também de te perder. E ela se sentiu o tempo todo abandonada pelo pai, assim como a mãe foi abandonada pelo pai, né, pelo pai dela, assim como a avó. Então ela também se sentia abandonada por este pai. São várias dinâmicas, né? A gente pôde presenciar ali, porque às vezes a gente acha que encontra-se uma resposta e soluciona-se o conflito. E não é. A gente vai dando um olhar mais amplo e a gente vê que tem várias dinâmicas envolvendo aquela dor, aquele conflito que está ali para ser resolvido. E é um movimento assim, que eu acho bonito, que parece que a pessoa arreda o pé, olha de um jeito e ela muda um pouquinho e ela começa a enxergar outras coisas e aquilo vai clareando de uma forma... É como se a gente atravessasse a rua, olhasse o portão da casa da gente. Ângulos diferentes. Do outro lado da rua, né? E aí nem sempre a gente consegue ver a nossa fachada de dentro do nosso portão. A gente não enxerga a nossa fachada, né? Isso, e a gente não quer dizer que a constelação vai fazer milagre. Não, ela viu ali aquele onde estava, né? A gente fala emaranhado, para onde ela estava olhando para estar naquele conflito. Mas o movimento da mudança depende somente dela. Sim. Você vai lá, ver, e agora a mudança depende de você. O que você pode mudar? A responsabilidade também jurídica não vai deixar de existir. Vai ter a responsabilidade, né? Não vai falar, agora porque ele olhou ali na constelação vai ter responsabilidade. Sim, tem a responsabilidade jurídica, vai continuar. Né, de um pai, se no caso não deixou pagar pensão, de alguém que, né, quer que cometeu o crime, mas olhar por que aquela pessoa foi para aquele conflito. Por trás daquele conflito ali, o que existia? É esse movimento que se faz dentro do direito sistêmico. Trazer tudo, olhar para o todo. A gente olha para o todo, não só para aquele conflito em si, ali dentro, mas para o todo. Vale lembrar até essa questão aí, esse movimento, ele acontece de uma forma bem respeitosa, sim, né? Existe aí um convite, não tem obrigação, né, das pessoas participarem. Essas vivências acontecem mediante convite, mediante a própria pessoa querer olhar para aquilo de um jeito diferente, e depois dessas vivências o processo ele continua. Caminhando. Né? Acontece aí outras audiências de conciliação para as partes, depois desse movimento de olhar de um jeito diferente, está trazendo, o próprio movimento de as partes que tem que resolver, assumirem o seu papel. Na comarca, por exemplo, do SAMI, né, hoje quando se tem 100% das audiências com as duas partes, se consegue concretizar 100% de acordo. Quando tem uma das partes só, às vezes as duas partes não sentem a vontade de participar, chega a quase 80%, chega a ser 78% de acordo. E hoje, em média, quando se não tem uma prática de vivência ou um movimento de conciliação, os acordos não alcançam nem 50%. Então é uma eficiência comprovada, de fato, que esse movimento do olhar sistêmico, de fazer o movimento de cada um no seu lugar, respeitando as leis, né? E tem as 5 ordens da ajuda, né, Gisele? Também que vale a pena comentar para quem às vezes já ouviu falar. É o quê? Estar no seu lugar, né? Número 1. Isso. Se for colocar, vamos colocar por ordem, então. Isso. É o equilíbrio. O equilíbrio de troca, né? Isso. Entre se eu estou, vamos nas relações com o profissional do direito, com o advogado. O equilíbrio de troca. O que quer dizer esse equilíbrio de troca dentro da relação com o advogado e com o cliente? O advogado, quando você procura ele vai te dar o quê? O conhecimento dele. E como você vai se dar e receber esse equilíbrio de troca? Você vai estar pagando ele, porque você está recebendo um conhecimento dele. Ele estudou para aquilo, ele investiu naquilo, ele teve, né, gastos financeiros. E como você vai tá contribuindo para essa efetivação? É o quê? Pagando pela consulta, pagando pelos seus honorários. E o advogado também vai assumir o quê? Nesse lugar dele, ele vai ficar no lugar.
a responsabilidade é do cliente. Nós vamos ter o quê? A nossa postura de ter a responsabilidade de quê? De exercer o seu papel como advogado. E às vezes a gente dentro percebe, da lei, né? Dentro dessa primeira ordem de ajuda, quando há esse desequilíbrio, ou a parte cobra demais, ou o advogado entrega demais, quando fica desequilibrado em qualquer das relações. A gente está colocando aqui do advogado porque é da nossa prática diária. Dá errado, dá tudo errado. Um não dá conta, um pesa demais, um adoece. Por quê? Porque fica desequilibrado, né? Segunda ordem. Seriam os limites e humildade, né? Que é saber, até o próprio profissional saber até onde ele pode ir para levar a solução para aquele conflito, né? Eu sei que, como advogada, qual é o meu papel, até onde eu posso ir e trazer até o cliente de uma forma adulta, né? Mostrar para ele que ele também tem responsabilidade, dentro do movimento, que já entra até a terceira ordem da ajuda aí, que Conta é pra gente. dar o tratamento mesmo para aquele cliente como um adulto, porque às vezes o cliente senta na nossa frente e ele se vitimiza O tempo todo. Infantiliza, né? E só ele que tá certo, né? Cabe a nós, só a outra parte que tá errada. como profissionais que têm essa visão, que atua, né, utilizando dessa ferramenta, se posicionar também como adulto e olhar para o outro como um adulto. Até porque quem faz pirraça, né, Tati? As crianças. As crianças, né? E aí você fala assim, por que que eu não estou me posicionando como adulto e estou querendo salvar aquele cliente? Aí entra a dinâmica do advogado, né? Isso, a gente está falando do advogado, vamos. Por que que você está nesse lugar de salvador? Muitas vezes você sai da postura do advogado e vai para a postura de quê? De pai e mãe. Quem salva? Quem faz tudo? Aí fica pesado. Pai e mãe. E aí fica pesado tanto para o cliente como para o advogado. Porque um saiu do seu lugar. E a quarta ordem é essa visão sistêmica mesmo, de trazer um olhar mais amplo, de olhar para o todo, né? A gente olha para o indivíduo, mas também olha para o todo. Para o contexto dele, né, Tati? Isso. E a o última? quinto, que é honrar e respeitar, que é a gente tratar com dignidade, com respeito, de que cada um tem a sua história, sem julgamento, né? A gente acolhe, respeita e é um igual, né? Eu não sou melhor que meu cliente, nem o cliente é melhor que eu. Ali eu dou um tratamento de igual para igual, com respeito. E é o quê? Trabalhar a escuta. Escutar. Isso. Né? Muitas vezes a gente fica... Estou falando eu também, a gente, né? A gente A inclui, gente... porque muitas vezes a gente no se correr, a gente já vai querendo ir direto pro... porque é isso, aquilo, e a lei é isso, a lei é isso, aquilo. Isso, né? Não. Escute o cliente. Porque o que te trouxe até aqui? Até Uma a das escolha perguntas, dele, né, né? Gisele? O que te Até trouxe... o movimento do cliente Isso. somado ao seu movimento. O que Às te vezes a trouxe gente até pergunta, aqui? por que esse cliente veio até mim? Ele faz parte também de alguma coisa do meu sistema. Isso. Né, Tati? Sim. E aí você pergunta, Nos o que deparamos te com trouxe até aqui? E E aí muitas vezes, né, eu trabalho na área da família e a gente pergunta para a pessoa assim, o que você quer desse divórcio? A pessoa não sabe responder o que ela quer desse divórcio. Porque ela está olhando só para o outro, olhando para a dor dele, esquecendo de olhar para ela, né? A gente pergunta, quando é uma mulher, a gente pergunta para ela assim, o que vocês têm de bens? Não sei. E se você tem esses bens, o que você quer? O que você quer desses bens? Eu quero o que é meu. Aí a lei fala, o que é seu, 50%. Desses 50%, o que você quer? Não sei. E a lei, o juiz, o advogado, o promotor, só pode falar o quê? Você tem direito a 50 desses bens, mas você vai ficar comum. Por que você quer ainda ficar comum com essa pessoa que você fala que se quer divorciar? Por que você quer ainda ficar ligada a essa pessoa? Porque ainda existem dores, ainda as coisas a serem resolvidas que você não consegue olhar. E a gente faz o quê? Olhe para o todo.
O que você sente para ele? O que você sente para essa pessoa? O que você precisa de entregar? O que é você, dela? Isso, né? O que é seu, o que é dela? Quais os seus 50% do que deu certo e o que deu errado nessa relação? Ah, eu odeio ele, isso, aquilo. Você tem filho? Tem. Você ama seu filho, não ama? Ama. 50% do seu filho é dele. Esse seu filho só existe porque 50% aquele é o pai que você escolheu. Ou a mãe que você escolheu. Nas outras áreas também a gente se depara com esse movimento que é às vezes na área trabalhista. Isso, na área trabalhista que você trabalha. Sim. Aquele colaborador que chega e quer tudo, quer exigir. Qual que é o movimento dele? Ele olha para aquela empresa, para aquele patrão, como se fosse o pai dele. Né? Ele quer exigir tudo. O pai que tem que dar tudo que ele pede, né? E até mesmo a falta de amor, a falta de consideração. E ele esquece que ali é uma relação é uma relação contratual, onde do mesmo jeito que tem que ser equilibrado, eu dou a minha mão de obra, eu entrego meu talento, eu presto serviço, eu recebo a minha remuneração. É um equilíbrio. Ah, mas eu queria tanto que meu patrão me elogiasse. Ah, mas eu queria tanto que meu patrão fizesse isso. Mas aí começam esses desequilíbrios. Então todo esse movimento, quando o que a Gisele falou em relação a esse olhar, né? Às vezes de dar o seu papel. Né? Uma vez a gente teve a oportunidade de trabalhar com a doutora Gisele num processo de adoção, onde o pai adotivo não reconhecia o pai biológico. E ele só podia ser pai adotivo porque o pai biológico tinha feito o papel dele, né? Deu a vida. Honrar aquilo que veio antes, então, do jeito que for. Só quando ele fez o movimento de agradecer e olhar para esse pai e dizer, ele foi importante, se não fosse ele, eu não estaria aqui, é que as coisas realmente puderam se acordar, até para ele fazer esse movimento de agradecimento. Na audiência de adoção, ele disse para o pai biológico, muito obrigado. E ele odiava, queria que ele morresse, desaparecesse, né? Nunca mais se encontrasse. No final, no início entra todos armados. No final eles colocam no Tiram chão as armaduras. E quando ele percebeu que ele só poderia ser pai, mesmo que fosse só um material biológico, mas todo o movimento que esse pai biológico fez para que aquela vida acontecesse, para que aquela vida surgisse. E aquela alegria chega na vida dele, né? E aí ele fez esse movimento de gratidão para esse pai, e o próprio pai cedeu ali, né, a paternidade, o direito, tudo que correspondia a ele. E aí o pai biológico, lembrando agora, e o pai biológico agradeceu ao pai adotivo por você estar cuidando, obrigado, por você cuidar da minha filha. Então, para a gente encerrar agora, Tati trouxe uma frase de um desembargador federal aí. Ele atuou nas comarcas de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Quer ler pra gente, Tati? Claro. A justiça, quando promove a conciliação, deita a espada no chão e entrega a balança às partes para que elas mesmas decidam o que entender ser mais justo para elas. A gente quer agradecer a oportunidade, né, de gravar esse podcast aqui no Papo Legal sobre esse tema que ainda é desafiador, é polêmico, mas a gente está super à disposição. Esse ano com uma programação do Café do Direito Sistêmico, 3 vezes ao ano, para advogado, para a parte, para os operadores do direito, para as pessoas que gostariam de ter esse olhar sistêmico para o seu tudo, para o todo das suas famílias, de todas as suas relações. Em casa, no trabalho, né, em todos os seus papéis que exercem. Então, muito obrigada pelo convite, um carinho especial pelo tema, pelas meninas que são tão conhecedoras, né, e tão dedicadas aí, e por fazer parte aí dessa comissão. Obrigada, né, ao AB, por nos dar essa oportunidade e abrir a casa para a gente estar abrindo o olhar para o todo. Gratidão. Obrigada por fazer parte de tudo isso. Papo Legal, um podcast descontraído sobre o meio jurídico.